A receita de hoje veio em dose dupla, tomates assados e um risoto com eles. Um bom tempo depois daquela febre dos tomates secos, que já comprávamos prontos nadando em óleo ou azeite, eu conheci uma versão mais suave. Assados como aqueles, mas com menos óleo e menos secos, tendo assim uma versão mais delicada e macia. Eu nunca tinha assado tomates em casa, até o dia que encontrei uns lindos na feira que comprei direto do produtor. Assim que cheguei, corri para assá-los. Mas antes da gente continuar, vamos aos ingredientes para 4 pessoas. 700 gramas de tomates bem maduros, 1 colher e meia de sopa de sal, 3 colheres de sopa de açúcar, quanto baste de azeite, 2 xícaras de arroz arbóreo, meia cebola, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de vinho branco seco, queijo parmesão ralado, caldo de legumes e ou de galinha. Esta receita não tem dificuldade alguma, mas demanda algum tempo e prontidão, porque daqui os tomates entrarão na assadeira e vão para o forno, e lá ficarão por 3, 4, 5 horas. Eu gosto de cortá-los em 4, porque depois que eles passam pelo forno e secam um pouco, perdem o tamanho e, na minha opinião, ficam num tamanho ótimo para o risoto. Você pode usar uma assadeira com grade ou não. Se optar por não usar a grade, unte o fundo da assadeira com um pouco de azeite. E aí a gente dispõe os tomates, um do ladinho do outro. É importante que os tomates estejam bem maduros. Agora a gente salpica aquela mistura de sal com açúcar, sempre na proporção de 2 de açúcar para 1 de sal. Regue com azeite. E leve ao forno bem baixo. Na primeira vez que fizer em casa, cheque a cada 20, 30 minutos e contabilize o tempo total. Da vez seguinte, você vai estar liberado para olhar só na metade do tempo e mais para o final. Duas horas e meia depois, e eles estão no ponto ideal para mim. Não estão tão secos e já estão com um sabor bem apurado. Você pode usá-los numa salada, em massas, para servir como aperitivo com um bom pão. Enfim, basta daqui deixá-los esfriar, armazenar na geladeira com um pouco de azeite e consumir como bem entender. Mas hoje eles vão virar risoto. Vamos lá? Algumas pessoas têm receio de preparar risoto, mas no fundo ele é um prato super simples e versátil. É bem verdade que a gente tem que estar o tempo inteiro atento à panela e mexendo frequentemente. Mas tendo o arroz arbóreo, um bom caldo, uma boa manteiga e um queijo parmesão de qualidade, estamos a meio caminho andado de uma refeição deliciosa. E já que eu falei em caldo, vamos preparar o nosso? E não me venha com Maria, mas eu não tenho tempo para preparar em casa. Tente se organizar para prepará-lo enquanto faz outras coisas na cozinha. O de galinha, por exemplo. Enquanto o frango assa para o almoço, as partes menos nobres vão para a panela, com água, tempero e fervura em fogo bem brando. Vou na despensa ver o que a gente tem de legumes para preparar hoje e já volto. Açafrão da terra, que vai dar uma cor e um sabor delicioso, e temperos.
Fogo baixo. E agora eu tenho 1 hora para fazer o que bem entender. Já tá saboroso, só falta um pouco de sal. Agora a gente vai colocar só um pouquinho, porque a gente vai deixar para acertar direto no próprio risoto, já que ainda vai entrar o parmesão, que é salgado. Esses aqui a gente espera esfriar, guarda na geladeira e transforma em sopa depois. Lembram que eram 700 gramas de tomate? Olha o que virou, 200 gramas. E agora que eles estão prontos e o caldo também, vamos aquecer uma panela grande em fogo médio para alto. Nela a gente coloca 2 colheres, mais ou menos, de manteiga, um pouco de azeite, aguardamos derreter para então refogar a cebola. Quando a cebola ficar transparente, translúcida, a gente entra com o arroz, que não pode ser lavado. Quando o arroz estiver assim, brilhante, a gente entra com o vinho. A função dele é potencializar a liberação de amido do arroz, que tem que ser próprio para risoto, porque ele tem uma concentração maior de amido. Normalmente usa-se o branco seco, porque é mais suave, mas você pode usar o que bem entender, um tinto quando a proposta for sabores mais fortes, ou até mesmo champanhe quando quiser fazer um romântico risoto de camarão. Ah, um detalhe importante, a bebida tem que ser de boa qualidade, porque o sabor dela vai interferir no resultado final. Vinho absorvido, agora é uma sequência de repetições. A gente vai colocando o caldo, uma concha de cada vez, ele aquecido e mexendo até que seja completamente absorvido pelo arroz. Aí entra outra concha e a gente procede assim até que o arroz fique no ponto. Sabe por que a gente não procede como no arroz tradicional, colocando o líquido todo de uma vez? Porque assim ele vai sendo absorvido aos poucos e torna esse prato muito mais saboroso. E o fato da gente mexer o tempo todo faz com que o amido dos grãos seja liberado e transforme o caldo que era líquido nesse aspecto cremoso que é característico do risoto. Esse é um bom exercício de paciência e de amor pelo que se faz na cozinha. Sabe qual é o segredo para saber se está no ponto? Experimentar. Faço isso com praticamente tudo na cozinha. O ideal é que o grão esteja macio, mas que ainda apresente alguma resistência à mordida, ali bem no meiozinho dele. Tá no ponto. A gente desliga o fogo, acrescenta o restante da manteiga, que vai dar um brilho e uma incrementada na consistência, o queijo parmesão, vai agregar sabor e também dar mais uma incrementadinha na textura. Por fim, os tomates.
bolinhas de manjericão. Tampamos a panela e deixamos descansar por 2 minutos. Depois desse tempo, direto para a mesa, porque risoto frio ou requentado não dá, viu, pessoal? Agora que vocês já aprenderam o passo a passo básico para o risoto, vocês podem usá-lo com o ingrediente que quiser, com o sabor que preferir. E lembra que a gente comprou um vinho de boa qualidade, mas só precisou de uma xícara? Aqui está o restante, um acompanhamento perfeito. Desejem-me bom apetite e até a próxima!